Hey guys, essa é a terceira aula gratuita que eu estou gravando aqui para vocês e vou começar então com as frases novas, mas depois no final dessa aula nós vamos também revisar as frases que a gente viu na aula um e 2, porque a importância, né, de você trabalhar com a neurociência e o inglês junto é fazer as reincidências válidas para que você consiga ter as suas memórias de longo prazo aí com as frases, tá? Então, a gente não pode negligenciar as revisões do conteúdo de maneira nenhuma. Vou compartilhar aqui com vocês a minha tela para eu poder mostrar para vocês quais são as frases que nós vamos praticar hoje. Então, aqui hoje nós estamos ainda na primeira lição, que é falar sobre você, só que nós estamos na terceira aula e a gente fez a 1, a 1.1 e hoje nós estamos fazendo a lição 1.2. Então, a primeira frase que nós vamos aprender hoje é falar nossa idade. Muitos brasileiros usam I have para falar a idade e está errado, porque em português a gente diz eu tenho tantos anos, mas em inglês eu não posso dizer dessa maneira. Em inglês eu tenho que dizer eu estou com tantos anos, então eu tenho que usar o verbo to be para fazer essa frase. Então eu vou dizer I'm, aí eu coloco o número da minha idade e depois years old no final, que é anos de idade. Então, no caso, como eu tenho 45 anos, vocês podem ver aí na tela, nós temos os números escrito por extenso para ajudar vocês. Então, o que que você vai fazer? Você vai procurar a tua idade, no caso aqui o meu é 40, 45, 45. E aí nós vamos colocar aqui nessa lacuna, nesse espaçozinho aqui, tá? O que eu indico para vocês é que vocês escrevam isso por extenso da forma como está aqui, tá? Para que você possa praticar isso quando você não tiver mais com o slide aí do seu lado, tá? Então, você vai dizer, eu tenho 45 anos, ou eu tenho, vou colocar o número da idade, né? Então, você vai dizer I am ou I'm, e daí years old. Então, I'm 45 years old é o que eu diria, porque é a minha idade. Então, aí cada um vai colocar a sua idade aí no script, ok? Então, essa é a primeira frase de hoje que a gente está aprendendo. E aí, nós vamos para a próxima frase, próximo slide, que é para a gente falar a data do nosso aniversário. Então, tem duas particularidades aqui. Se eu for dizer a data, que seria o mês e o dia, eu uso uma preposição. Se eu for falar só o mês, eu uso uma outra preposição. Então, quando eu digo assim, olha, meu aniversário é dia 23 de outubro, eu estou dizendo mês e dia, né? Sendo que o mês em inglês vai vir primeiro, depois o dia. Então, eu vou dizer, my birthday is, e a preposição que eu vou utilizar ali é on. My birthday is on, e daí eu uso o primeiro mês, então eu venho aqui na tabela e pego o mês do meu aniversário, que é October, coloco aqui, e daí eu pego o dia do meu aniversário, que é 23, 23rd. Por que que eu não digo 23? Eu digo 23º, porque as datas em inglês geralmente são ditas em números ordinais. Hoje em dia já está sendo aceitável usar as datas em cardinais também, tá? Então, dizer 23 ao invés de 23º, no caso, no meu caso aqui, que é meu aniversário é dia 23 de outubro. Porém, eu dei preferência aqui no meu material de manter os números ordinais, porque a gente já pratica os números cardinais em diversas outras atividades, inclusive na frase anterior, né, que nós estávamos falando ali nossa idade. Então, o único momento ali que a gente tem a possibilidade de praticar os números cardinais, ordinais são aqui nas datas. Então, eu dei preferência em manter os números ordinais. Porém, nós podemos sim utilizar datas hoje em dia com números cardinais também, tá? Então, fica essa dica aí para vocês. Então, eu vou dizer, meu aniversário é em outubro, né? 23 de outubro. Vou usar a preposição on, porque eu estou dizendo mês e dia. My birthday is on October 23rd. Ou se eu quero dizer simplesmente o mês, eu mudo a preposição para in. My birthday is in October. Percebe que antes de mês eu uso in, mas se for mês e dia eu uso on, como eu havia dito já lá desde o início, tá bom? Então, aqui vocês têm os números, aqui vocês têm também os meses, para vocês poderem completar ali, tá?
Então, a gente vai para a próxima frase e depois a gente volta e revisa tudo. Combinado? Vamos para a frase número 8, então, que é para dizer se eu sou tímido ou extrovertido, tá? No meu caso, eu sou tímida, então eu vou dizer I am introverted. Eu sou introvertida. I am introverted ou I'm introverted. Se você for extrovertido, você vai dizer I am extroverted, tá? Então, introverted, extroverted. I am introverted, I am extroverted, se você for extrovertido, ok? Então, essa frase é eu sou tímido ou extrovertido, você vai escolher, um dos dois vai completar aí. E agora a gente vai seguir para o próximo slide, que é a revisão das frases que nós fizemos hoje, tá? Então, nós temos ali a revisão do I'm years old. Então, você colocou ali o número da sua idade, né? Eu tenho tantos anos de idade. Agora você vai pausar o vídeo e você vai repetir essa frase 3 vezes, aumentando a velocidade, tá? Então, você não pode negligenciar. Falar isso em voz alta, como eu estou sugerindo aqui para você agora. Não pode negligenciar que você tem que falar isso com velocidade. Cada vez que você repetir, você vai falar mais rápido. E uma outra coisa que você tem que fazer também, essa outra técnica, é você não ficar lendo o conteúdo o tempo inteiro. Então, embora ele esteja aqui na tela para você, ele está aqui como um apoio apenas. Você vai olhar para ele, vai tirar os olhos e tentar falar. Então, dessa maneira assim, ó. I'm 45 years old. Então, a hora que você te enroscar, você olha de novo, mas na hora que você for falar, os seus olhos não podem estar aqui no script. Se você estiver falando em voz alta e lendo o script, a área do teu cérebro que está sendo acionada é a área da leitura. Se você tem o intuito de ficar fluente na conversação, então você tem que tirar os olhos da tela na hora que você for falar, tá? Então, olha para o conteúdo, tira o olho e daí você fala, I'm 45 years old, ou você vai dizer aí a tua idade, ok? Pausa então o vídeo, fala 3 vezes com velocidade e também sem ficar lento, ok? Então, tendo em vista que você já pausou o vídeo, já fez a prática, porque se você estiver pulando essa prática, você não vai ficar fluente, tá? Nós vamos revisar a próxima frase, que é My birthday is on. Então, no meu caso, eu disse para vocês que meu aniversário é 23 de outubro, então eu vou olhar para a tela, vou tirar os meus olhos dali e vou falar. My birthday is on October 23rd. Se no meio da frase eu não lembrar o que eu tenho que falar, eu volto e olho de novo, tiro os olhos e daí eu começo a falar novamente, tá? O importante é que se você tem o intuito de mexer na área do teu cérebro responsável pela conversação, né, ficar fluente na conversação, então você não pode ficar lendo. Se você ficar lendo, você vai continuar sendo fluente na leitura e vai continuar não sendo fluente na conversação. E daí, quando você precisar falar, o conteúdo não vai vir, porque são áreas diferentes do cérebro, tá? Então, você pode ter um grande conteúdo ali de leitura e na hora que você precisar falar, esse conteúdo não sai porque você não praticou, ok? Então, nós temos ali a próxima frase, pausa o vídeo agora, fala 3 vezes a frase 7 com velocidade e sem ficar lento. E a frase 7.1, que é só para dizer o mês do seu aniversário, sem o dia, porque daí muda a preposição, né? De on para in. Então, my birthday is in October. Tira os olhos, vira do lado e daí você fala. Então, ó, my birthday is in October. My birthday is in October. My birthday is in October. Então, você tem que falar rápido, você tem que repetir pelo menos 3 vezes, tá? E você tem que não ficar lendo, ok? Aí, pausa o vídeo, faz a prática, e daí a gente vai para número 8, que é para dizer se você é introvertido ou extrovertido. Então, eu disse para vocês que eu sou introvertida, então eu vou olhar, tiro o olho e falo, I'm introverted. I'm introverted. E vai aumentando a velocidade, I'm introverted. Agora, você vai falar seguido as 4 frases que a gente acabou de aprender, olhando para o espelho. Então, pega um espelho aí na sua casa, olha para o espelho, olha a frase, tira o olho, se encara no espelho e fala a frase, tá? Aí, você fala as 4 frases, aí você fez uma prática.
Aí depois você pega um áudio lá, um grupo no WhatsApp, e faz uma gravação falando essas frases lá para você gravar e ver como é que você está falando e também para você fazer uma nova reincidência. Porque o cérebro ele trabalha com reincidências, tá? Então, eu esqueci de trazer água hoje para eu poder dar aula de vocês, mas tudo bem. O cérebro ele trabalha com reincidências. Se você não repetir esse conteúdo várias vezes, a hora que você precisar falar, ele não vai sair. E também não adianta repetir lendo, como eu acabei de dizer. Você tem que tirar os olhos, virar para o lado e falar sem ler, para você acionar de fato a área da conversação do teu cérebro, tá? Então, agora faz uma gravação no WhatsApp falando as 4 frases, depois você faz uma filmagem falando as 4 frases. Você não precisa mandar isso para ninguém, gente. É só para você ter formas diferentes de você repetir o conteúdo, porque o cérebro, quando você está na sala de aula comigo, eu vou trocar você de parceiros para você poder repetir o conteúdo. Como você está aí sozinho agora, vendo essa aula, né, que eu estou gravando para você gratuitamente aqui, você vai tentar mudar a perspectiva aí para você poder praticar esse conteúdo, tá? Então, faz essas 3 maneiras, e daí, se você pensou numa maneira diferente de você fazer esse conteúdo e praticar ele, deixa aqui nos comentários para a gente poder trocar ideias com os outros alunos que estão acompanhando as aulas, para eles saberem o que mais eles poderiam fazer para mudar a perspectiva do cérebro ali, para fazer essa prática, tá bom? Então, dito isso, agora a gente vai fazer as revisões das aulas passadas, tá? Então, a primeira aula, nós vimos lá a frase Let me share a few things about me, que é deixe-me compartilhar algumas coisas sobre mim. Então, você vai pausar o vídeo e vai repetir a frase 3 vezes. Let me share a few things about me, sem ficar lendo. Então, vira para o lado e diz Let me share a few things about me. Aí, a frase 1.1. Meu nome é, my name is. Então, tira os olhos e fala. Depois você vai dizer o teu sobrenome. My last name is. Fala seu sobrenome. Depois tem I come from Brazil, ou I come from, e você coloca o seu estado, a sua cidade, depende do contexto que você quer dizer aí. Então, eu venho do Brasil, ou eu venho de São Paulo, ou eu venho e diz de onde você vem, ou I'm from Brazil. Então, essas foram as frases da primeira aula que a gente acabou de fazer a revisão. Você vai pausar o vídeo agora e vai fazer a prática da forma como eu indiquei para vocês no slide anterior, tá? Tenta gravar no WhatsApp, faz uma filmagem, fala na frente do espelho, levanta para oxigenar o seu cérebro e não leia o conteúdo, tá? Tenta não ficar lendo o script para você poder, de fato, mexer com a área da conversação do seu cérebro. E agora a gente vai fazer a revisão da nossa segunda aula, que foi no ar domingo, ontem de manhã, que eu estou gravando hoje na segunda-feira, que foram as frases My hometown is, que significa minha cidade natal é, my hometown is, e daí você completa ali com a tua cidade. I was raised in, então tira os olhos e fala I was raised in, eu fui criado em tal lugar, e daí você coloca a cidade a qual você foi criado. E my current city is. A minha cidade atual é. My current city is. Tira os olhos e fala sem ler. My current city is. E a última frase da segunda aula foi I live in. I live in. Então, essas foram as 4 frases que vocês aprenderam na segunda aula. Então, você vai praticar ela da mesma maneira, como eu disse para vocês, gravando o áudio, filmando, olhando no espelho, ou chama algum colega para te ouvir, tá? Depois que você fizer isoladamente a prática desses 3 slides, volta e faz ele inteiro, tá? Faz desde o início, então, aqui, ó. Aqui. Então, você vai falar desde essa frase até a última que nós vimos hoje, tá? E daí você já vai ter ali, olha, deixa eu ver quantas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, 9, 10, 11 frases para falar sobre você. Para quem não tinha nada, né? Em 3 aulas você está falando 11 frases sobre você. Já é uma apresentação aí falando sobre você, tá? Então já são coisas que caem em entrevista de trabalho ou numa conversa informal, enfim, você já tem um conteúdo bom aí para você poder falar sobre você.
Então, a aula de hoje foi essa. Se você gostou, deixa aí nos comentários, deixa o seu feedback sobre a minha prática e também sobre a disposição dos slides, se está legal ou não para vocês. Vocês viram que eu não abri os slides em tela cheia hoje, então eu gostaria de saber como fica melhor. Nas duas primeiras aulas, os slides estavam em tela cheia e hoje não está. Então, fala para mim como que fica melhor para você a visualização dos slides. Deixa aí nos comentários, porque conforme você for deixando o seu feedback, eu vou melhorando aqui a minha prática, ok? Por hoje é só, obrigada pela audiência. Thank you. Bye.